A partir de agora, você fica com o programa Dália Esoterismo Vem do Além. A apresentação Fátima Moral, aqui pela sua MKK Web Rádio. São Miguel à frente, São Miguel atrás, São Miguel à direita, São Miguel à esquerda, São Miguel acima, São Miguel abaixo. São Miguel, aonde quer que eu vá, eu sou o seu amor que protege aqui. Eu sou o seu amor que protege aqui. Eu sou o seu amor que protege aqui. Oração de proteção de São Miguel Arcanjo. Quando queremos que ele nos proteja, basta chamá-lo. Arcanjo Miguel, protegei-me. Então estou aqui hoje pedindo proteção de São Miguel para todos nós. Muito boa noite, queridos ouvintes, queridos amigos. Estamos aqui em novo horário, trazendo muito mais conteúdo para vocês. Eu sou Fátima Moral, radiestesista, taróloga, numeróloga, especialista em cristais e orgonites. Agora, com o programa Dália Esoterismo Vem do Além, todas as terças-feiras, das 19 às 20. Aê! Conseguimos dar um salto aqui, aumentar o nosso programa de 30 minutos para 60 minutos. Então, agora nós vamos fazer o programa com um novo formato. Nós vamos ter alguns minutos no início do programa apresentando algum conteúdo, se aprofundando mais nos conteúdos para vocês. Vocês podem participar aí de casa fazendo as perguntas para os nossos convidados. E na segunda parte do programa eu vou abrir para as perguntas ao baralho cigano e ao tarô. Primeiro eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o nosso primeiro workshop da alma, que vai ser realizado sábado agora em São Caetano do Sul. Você tem sonhos? Você tem objetivos? Você sabia que nós podemos conseguir tudo o que queremos, desde que esteja de acordo com a vontade divina e desde que saibamos utilizar a mente a nosso favor? Para isso, precisamos estar alinhados com nossa essência e conectados com a fonte. Esse workshop pretende oferecer ferramentas para que você tenha confiança em você mesmo e busque dentro de você as respostas e soluções para os seus problemas. Na nossa programação, nós teremos uma coach para inquietos que vai fazer uma vivência com Points of View. É a nossa amiga Cláudia Barros, que está aqui hoje à noite e vai falar um pouquinho sobre o trabalho dela. A Cláudia, ela é uma engenheira renomada, bem requisitada aí no mercado, engenharia mecânica, mas ela era inquieta, então ela conseguiu mudar totalmente o rumo da sua carreira. Começou do zero, cresceu e hoje ela está fazendo muito sucesso com uma metodologia de coach desenvolvida por ela mesma, que se chama Free. Através de jogos de tabuleiro e cartas, uma maneira descontraída e lúdica, ela tira de dentro de nós nossos mais secretos desejos e nos ajuda a torná-los realidade. Depois a Cláudia vai falar um pouquinho sobre o trabalho dela. Eu estarei nesse workshop falando sobre geometria sagrada e radiônica. Eu, Fátima Moral, comunicadora do programa Dália Esoterismo Vem do Além, todas as terças-feiras aqui na MKK Web Rádio. Taróloga, numeróloga, terapeuta com cristais e orgonites, que, por meu amor à geometria sagrada e às energias, me aprofundei na magia divina, que trabalha com formas e fractais, na radiônica e na radiestesia genética, pois eu sempre achei que com o meu poder mental, aliado à geometria, eu poderia ir muito além, eu poderia curar pessoas e construções. Nós teremos também conexão com nossos irmãos arcturianos nesse workshop. Quem estará lá será a nossa amiga Karen Rodrigues,
comunicadora do programa Nave Galáctica, todas as quintas-feiras, às 18 horas, aqui na MKK Web Rádio. Empresária holística, ufóloga, especialista em cura quântica e designer de joias terapêuticas, radiestesista e canalizadora da mesa arturiana multidimensional. Teremos também quirodiagnóstico Javerde Menezes, psicólogo, que vem se dedicando anos à ciência da quirologia, que não é quiromancia, pois ele identifica características psicológicas e diagnósticos de doenças médicas do indivíduo. Ele é autor do livro Ciência da Quirologia e de mais 2 livros que serão lançados em breve, Quirodiagnóstico e A Arte do Benzimento. No final deste dia, já sabendo de todo o poder desta geometria sagrada e tendo entrado em contato com o seu eu e levantado questões que você quer solucionar na sua vida, então nós teremos uma confecção de um sigilo que é um talismã para atingir esses objetivos. Quem estará lá será a Jéssica Luna Encantada, bruxa. Ela domina a bruxaria natural, profissional do Celtic Reiki e Mehandi, que é a pintura de rena indiana. Ela aplica essa técnica de forma terapêutica para alinhamento dos chakras e também para a atração da prosperidade. Sábado, das 9 às 16, em São Caetano do Sul. Investimento, pode falar investimento aqui na rádio? O investimento é R$50, gente. É um valor bem simbólico mesmo. Quem procurar por aí vai saber que uma consulta com uma dessas especialidades aqui é bem mais do que isso. Informações e inscrições no horário comercial 4229-7444. 4229-7444 ou pelo WhatsApp 11 99892 6689 11 99892 6689. Workshop no centro de São Caetano do Sul, bem pertinho da estação de trem, fácil acesso para chegar na localização do nosso evento. Conto com a presença de vocês lá para nos prestigiar. E então agora vamos começar a receber nossa convidada, Cláudia Barros. Tudo bom, Cláudia? Boa noite. Boa noite. Tudo bem, e vocês? Tudo jóia. Cláudia, fala então aqui para os nossos amigos um pouquinho sobre você e sobre o seu programa Coach para Inquietos. Afinal, o que é inquieto para você? Ah, então. Aí começa a brincadeira. Começa a sua história. Exatamente. Na verdade, Fátima, eu tenho uma história de inquietude desde a infância, eu acho, né? Queria ser muitas coisas quando eu era pequena. Então, queria ser bailarina, com 5 anos eu falei com meu pai, pai, quando eu crescer quero ser astronauta. E gostava de dançar, gostava de cantar, pintar as unhas. Então, era um mix de muitas coisas. E essa inquietude me levou a muitos lugares. E eu tive que decidir, né, como todo mundo, com 19 anos, a seguir uma carreira. E me formei em engenharia mecânica, né, tentando aí me enquadrar em uma profissão. E inquieto. Inquieto é aquela pessoa que, assim como eu, se questiona sobre um monte de coisa. Do tipo, por que tem que ser assim? Por que eu tenho que falar no microfone? Né? Por que eu tenho que ter uma profissão o resto da vida? Exato, exatamente, por que eu tenho que me formar, passar lá 6 anos enfiada numa faculdade? Por que eu me questionei muito, por que eu tenho que calcular o valor do X? E aí depois o valor do Y, o valor do Z, e aí era incógnita para cá. Então, assim como eu, acho que tem muitas pessoas por aí que se questionam, né, de tudo, e se veem aí tendo que se encaixar em determinadas situações que não combinam com elas. Então, eu entendo que essas pessoas são inquietas. Então, assim, tem aquele inquieto de alma, que eu acho que muita gente aí já se identificou.
que são essas pessoas que se questionam. Tem até um filme, eu não sei se você já viu, chama Divergente. Sim, que você tem que se encaixar em um dos grupos. Exatamente, das facções, né? E por que não em todos? Exato. Então, a série Divergente traz muito dessa história da inquietude, né? Por que eu tenho que me encaixar em alguma facção? Né? Por que eu não posso ser um pouco de todos? Eu posso ser amiga, eu posso ser um justiceiro, eu posso ser um policial, eu posso ser um pouco de tudo. E o outro lado da inquietude, eu vejo que assim, são as pessoas que têm chegado até mim, né, os clientes pessoas de mais idade, que estão passando pela transição. Então, são pessoas que lá atrás se encaixaram num determinado modelo, e que agora, com o advento do mundo novo, né, essa coisa da globalização, esse monte de informação, essa coisa de todo mundo pode tudo, né? Afinal de contas, agora a gente pode sair do armário, não né? Então, a pessoa que está nesse processo de transição também sente uma inquietude. Talvez não uma inquietude da alma, mas eu acho que uma inquietude de processo. E muita gente está nesse processo que tinha um emprego, sei lá, de 20 e tantos anos, sabia fazer exatamente o que aquele emprego pedia, né? E de repente ele se vê sem um emprego. E agora, o que eu faço se eu não tenho mais essa possibilidade? E é muito comum hoje em dia, com tanto desemprego, a crise, a gente tem que ter muito jogo de cintura. E por que não mudar, né? As pessoas às vezes me procuram até aqui na rádio e falam, eu quero voltar a trabalhar com carteira assinada. E você fala, olha, o seu caminho não é por aí, né? Pensa um pouco fora da caixinha. Exatamente, é repensar, né, e procurar essa outra possibilidade, que eu acho que é isso que a inquietude traz, é você questionar e entender aí que é um pouco do que a gente vai... no decorrer aqui da nossa conversa, eu vou falar sobre a própria metodologia. Mas, falando um pouco dessa inquietude mesmo, é a pessoa entender que, ok, não tem mais a caixa do emprego, mas eu posso tentar outra coisa, né? E é normal, não é? Você querer agora se dedicar a tal coisa, conseguir uma carreira X, atinge esse objetivo, trabalha 2, 3 anos e de repente eu não quero mais isso não me encanta mais, e procurar outro caminho, o caminho Y, e ir mudando de caminho. Então, isso é normal. Exatamente. Não somos loucos. Não. E, aliás, é uma das coisas que, assim, para mim foi libertador entender isso. E eu falo muito porque esse é um processo que é meu, né? Eu, por muito tempo, eu me sentia normal, porque eu chegava, por exemplo, eu passei por 23 empresas. Né? Bem inquieta. E numa entrevista de emprego, eu fui chamada na cara de surfista empresarial. Sim. Então, uau. assim, e é tipo, eu não sou surfista empresarial, eu sou uma pessoa que eu vou lá, eu entro para um propósito, e eu acho que tem muito disso, Fátima, da gente encontrar significado, encontrar propósito. Então, eu entrava naquele lugar, eu fazia o que eu estava, né, o que era meu propósito. Eu tinha sido contratada para fazer algo. Sim. Então, a partir do momento que eu enxergava que aquele algo tinha sido feito, era Acabou, próximo. Vamos pro era próximo, né? Então, e isso era tido como anormal. E não é anormal. Eu acho que a gente pode se sentir, sim, querendo atingir uma determinada... Eu acho que plenitude total a gente não vai ter aqui, né, nesse espaço de tempo. Ainda bem. Né, exatamente, mas a gente, né, tá ali percorrendo uma jornada com essa intenção. Ô, Cláudia, me fala então um pouquinho do Free, essa metodologia que você desenvolveu e que tem ajudado muitas pessoas a se encontrar. Então, o Free, na verdade, é uma metodologia, porque o processo que eu trabalho hoje é um processo de coaching, né? E o processo de coaching, ele pressupõe, estou falando de processo, né? Ele pressupõe algumas etapas. E aí, frente a essas etapas, eu acabei desenvolvendo uma metodologia, né? Que tem esse nome de Free. E Free por quê? Né? Porque eu acho que o inquieto, ele precisa da liberdade. Ele precisa buscar este lugar em que ele vai se sentir livre para fazer aquilo que ele entende que é o propósito dele fazer. E nesse sentido, a metodologia está baseada em 4 pilares, né? Então, eu trabalho aí
a primeira etapa, que eu faço a conexão com a pessoa, é entender a história. E aí tem aquela parte que traz aí o passado, né? O que foi feito, quais eram as inquietudes principais, né? Que levaram a pessoa, ou que trouxeram a pessoa ao momento que ela está nesse momento, né? No momento presente, no agora. Depois, passamos aí ao reconhecer. Então, eu vou reconhecer o que aquela pessoa tem de precioso. Então, vamos trabalhar aí habilidades, vamos trabalhar talentos, vamos trabalhar, né, toda a parte que ela tem para entregar ao mundo. Depois a gente passa por um processo que é o de entender efetivamente, né, que é a expansão. Então, eu vou expandir as perspectivas, as possibilidades, e aí, neste momento, a mágica acontece. Porque aqui a gente vai enxergar as N possibilidades. Ou seja, se eu olhar para o mundo e falar, puxa vida, com isso que eu tenho, eu posso fazer isso, aquilo. E N possibilidades vão aparecer. E aparecem sempre. Aparecem, E num último momento a gente trabalha o que eu chamo de explosão. Que aí é o casamento das suas competências, das suas habilidades, das suas alegrias, porque a gente trabalha muito a alegria, é descobrir aquilo que te faz feliz e combinar com aquilo tudo que você enxergou aí no momento de expansão para poder fazer efetivamente a explosão, ou seja, entregue para o mundo, porque você reconheceu o que você tem. Então, essa é a metodologia que eu trabalho, o processo de coaching. E tudo isso com apoio dos jogos de tabuleiro. Os jogos de tabuleiro. A gente vai ter agora uma demonstração. Quem está na live vai poder ver. Quem está na rádio, a gente vai tentar aqui falar o que está acontecendo. Então, eu tenho hoje aqui mais uma convidada muito especial, Rita Patriani. A Rita foi minha aluna no passado de baralho cigano, tarô, tá? Ela joga. Ela também está aí nessa fase de expansão e essa fase de inquietude, mas hoje nós trouxemos ela aqui para participar desse processo de coach um pouquinho, para vocês verem como significa, e ela vai colocar para vocês aí alguma situação que ela queira trabalhar. Boa noite, Rita, tudo jóia? Boa noite, Fátima, tudo jóia? Então, vamos lá. Cláudia vai iniciar, então, um processo. É claro que, gente, o que a Cláudia vai fazer aqui é só uma demonstração. O processo não é assim, em 2 minutos que a gente vai resolver, tá? Quem tiver alguma dúvida sobre o processo da Cláudia e quiser deixar perguntas pra gente, nós vamos responder. Então, vamos lá. Agora é com vocês, meninas. Então, aqui eu vou tentar conduzir uma sessão como se fosse uma degustação mesmo. Hoje eu trouxe o Points of View. Na verdade, a ferramenta, ela é um jogo, né? A ideia aqui, eu vou tentar mostrar na câmera para quem está me assistindo, né? É um joguinho de tabuleiro pequenininho. Ele é composto por imagens. Então, aqui eu vou tentar mostrar por imagens. Ele tem uma série de imagens. Nesse aqui em específico, eu tenho 33 imagens. Ele chama Puncton, da Points of View. Além das 33 imagens, a gente tem palavras, que também são 33 palavras. Então, a gente tem as palavras, as imagens. E, por fim, a gente tem algumas questões que a gente trabalha ao final. A dinâmica, Rita, aqui vai ser o seguinte. Eu vou pedir para você, como se eu fosse fazer uma sessão, que eu costumo falar que pode ser uma sessão degustação, pode ser uma sessão cortesia, pode ser para resolver uma questão específica que está latente. Eu não consigo me resolver com relação a uma decisão que eu tenho que tomar, ou algo que está me... Eu costumo brincar que está me espizinhando, sabe? Aquela coisa que fica. E eu queria uma resposta, eu queria tentar refletir de uma forma um pouco mais, né? De tentar um pouco analisar o que está acontecendo. Então, eu vou pedir para você pensar numa questão e tentar me colocar. E aí a gente vai formular e a gente vai fazer o processo. Pode ser? Pode. Já tenho a questão já. Ai, que bom. Então, vamos lá. Posso falar? Pode. Então tá. Cláudia, por que eu não consigo arranjar um namorado? Legal.
Essa é uma questão que, assim, se não tivesse bem formulada, eu ia te auxiliar na formulação, porque às vezes a pessoa vem, então, sabe o que acontece? Tem 2 anos que eu não consigo sair com ninguém, não sei o quê. Então, para ir no ponto, né, eu ia tentar te auxiliar aí para a gente montar melhor a questão. Mas como você já foi certeira na questão, vamos trabalhar ela. Ok. Nesse momento eu vou te pedir, então eu estou aqui manuseando as 33 cartas, as 33 imagens, eu estou com elas na mão, e eu vou pedir para você, né, tendo a sua intenção colocada, para você tirar uma carta. Vamos lá, gente. Lembrando que são cartas do Points of View, tá? Ela não tá tirando tarô, não é nada disso. Não vamos confundir, tá? Mostra pra câmera ali o que saiu pro pessoal que tá na live conseguir ver a imagem. Nem a Rita viu ainda. Nem a Rita viu ainda. Que fofinho. Surpresa. Agora vai pra Rita. Isso. Aí eu peço que você pegue na sua mão. Certo. E eu vou pedir para você falar o que você está enxergando nessa imagem pra gente. É um cachorrinho, né? Que parece que ele tá se sentindo meio solitário. Solitário. Abandonado. Querendo, de repente, atenção de alguém. Não sei se eu estou sendo muito redundante no que eu estou falando. Não, pode continuar. Mas é o que ela me parece, assim. Você gosta dessa imagem? Não. Não? O que ela te traz de sentimento? Tristeza. 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 Tá. E tristeza significa o que para você? Algo que não é muito bom. Para mim, não é muito bom. Como é que você relaciona isso com a questão de não arrumar namorado? O que é triste para você quando você fala, eu quero entender por que eu não arrumo namorado? Talvez, bom, eu não sei se eu vou... Vai falando, porque aqui a gente vai acessar um pouco da parte da sua emoção, né, tá. Que é o que a gente está fazendo com a imagem. Okay. Depois a gente vai acessar um pouco do racional para fazer o link através da palavra que a gente vai tirar. Tá. Talvez a falta de ter alguém, né, que pudesse estar comigo, que pudesse me dar atenção, né, às vezes me escutar em alguns momentos que você quer desabafar, né. Também ter momentos de alegria, né, ter uma companhia. Isso é muito legal, né? Isso faz parte da vida da gente, né? E hoje eu não tenho isso. Há um bom tempo eu já não tenho isso. Tá. E olhando a imagem, o que te chama mais atenção? Eu sei que você falou que parece que o cachorro está triste, né? Que ele está se sentindo abandonado. Mas o que te chamou mais atenção? Os olhos dele. O que esses olhos querem te dizer? De abandono. Abandono. Quando você está sem namorado, você se sente como? Não chega a me sentir abandonada. Que bom. Já me senti. Já é um começo. Eu sinto, eu tentei interpretar a foto, né? Mas me sinto sozinha. Sozinha, que é uma palavra que você usou logo na hora que você pegou a carta, né? Isso. E quando você se sente sozinha, o que você faz? Procuro me distrair com outras coisas para suprir essa teórica solidão. Exatamente. Né? Tá. Ou com amizades, né? Eu tenho boas amizades que me ajudam, a da Fátima mesmo, que é uma pessoa maravilhosa. Então, me ajuda muito a suprir esses momentos que eu tenho de solidão, né? Legal. E olhando assim a imagem, você acha que faz sentido o link dessa questão que você trouxe com o que a gente colocou aqui até agora? Como assim? Você conseguiu enxergar na minha condução coisas que acontecem com você, que você viu na imagem? Sim, tem bastante a ver. Não foi à toa que eu tirei essa imagem. Realmente tem um link.
Tá. Gente, Muitas vezes eu me senti assim. Interessante aqui a gente vê esse processo, que eu tô aqui no meio das duas, e a gente percebe, né, Cláudia, que isso pode ficar Horas. Vamos ver agora o que tem a segunda carta, que a gente tá com um tempinho aqui, tem mais um pouquinho ainda, mas estamos apertadinha, que meus amigos querem falar um pouquinho, né, gente? A gente vai tirar agora, então. Boa noite, Priscila. Boa noite, Ana Heloísa. Ó, a Aline Daniela de Oliveira falou que isso tudo é verdade, que ela passa por isso na espiritualidade. Muito interessante, amada. Boa noite, Sueli. Bom, a Rita agora está tirando a segunda carta, que é uma frase. Na verdade, aqui é né? uma palavra. Uma palavra. É. E saiu? Criatividade. O que é criatividade para você? Cláudia, você... Criatividade, talvez seja aquilo que eu disse para você, que é tentar suprir esses momentos que eu estou sozinha, que eu me sinto sozinha, com amizades ou com distrações, ou de repente assistir um filme, ou fazer coisas que eu gosto. Eu veria dessa maneira. Não sei se eu tô certa. Então, não existe... Aqui eu falo que quando eu estou facilitando, não existe certo ou errado, né? A gente tem que entender... Porque para cada um pode ter um significado. Eu talvez te levaria a refletir um pouco sobre o que pode ser usado como criatividade para que você consiga o que você quer. Né? Porque hoje eu entendo que você tem usado a criatividade para suprir um sentimento que você tem por não ter o namorado. Certo. Me entende aonde eu estou indo? Entendi. Então, talvez o que aqui está saindo para a gente use a criatividade para você resolver a questão. Não para resolver o sentimento que a questão está te trazendo. Certo. Pode ser um caminho. Então, assim, é para pensar, né? Porque tem certas coisas que não vêm na hora. Eu costumo até brincar, quando eu facilito uma sessão, eu peço para a pessoa tirar foto da carta, tirar foto da imagem, tirar foto da palavra e levar para casa, porque isso vai reverberar. Você vai processar 2, 3 dias depois, puxa, fichas caem, sabe? Entendi. E aí, gente, vamos tirar... é bem isso mesmo, porque quando eu estive com a Cláudia e a gente fez aí uma brincadeira, passado uns dias eu acabei entendendo o real significado daquilo que tinha saído para mim. Então, às vezes, a gente tem bloqueios, né, que não deixa, às vezes, a ficha cair. Mas uma hora ela cai. É verdade. Depois disso, então, a terceira carta Cláudia, só te interrompendo, de repente, então seria achar caminhos para que eu conseguisse... Tá, entendi. Exatamente. Deixar de fazer o processo que você está fazendo hoje. Certo. Seja criativa, né? Para tentar outros caminhos. Entendo. E agora a gente vai tirar uma pergunta. E aqui eu vou falar com a Rita que ela vai levar para casa. Então... Aqui você vai refletir profundamente. Vamos lá? Vamos lá. Qualquer uma. Pode ler. Pelo que estou esperando. Bárbaro! Né? Pessoal, não foi nada arranjado, ela tirou. Ela tirou. Então, pelo que estou esperando, Rita, você pode me falar ou você quer levar para casa mesmo para pensar? Eu vou precisar levar para casa porque realmente... Ó, eu vou liberar aqui as ligações, tá bom? Posso interromper aqui? Pode, que a Rita agora vai precisar processar. A Rita vai pensar em tudo. Eu tenho uma pergunta aqui da Irani de São Bernardo. Ela quer saber se a coach nos indica um caminho ou ela nos ajuda a pensar em um. Então, indicar caminhos não é assim algo que eu acredito que seja interessante para ninguém. Então, assim, o processo de coach ele vai te levar a descobrir caminhos. Mas eu costumo brincar que os caminhos estão todos dentro de você. Você só precisa abrir a portinha e enxergar, ou colocar luz lá, porque às vezes está tão escuro que a gente não consegue enxergar. Então,
eu auxilio, eu facilito. Eu costumo brincar que eu sou facilitadora. Gente, agora eu vou começar a atender os meus amigos aqui. Vamos lá, que eu tenho a Clarice Rodrigues. Ela quer saber se ela vai conseguir um emprego até agosto. Clarice, eu tô vendo algumas dificuldadezinhas aqui para você, tá bom? Ela eu posso dizer que é uma dificuldade espiritual, tá? Eu vejo que você pode conseguir um emprego sim, mas pensa em de repente fazer algo, não emprego, ter um negócio próprio, trabalhar da sua casa, fazer alguma coisa diferente, ou seja, o que a gente estava falando aqui, sair um pouco da caixinha, tá bom? Então, primeira coisa, muito banho de anil para você, anil com alecrim, isso é ótimo, vai ajudar a espantar aí essa coisinha espiritual que não tá muito legal. É claro que a gente está desempregada, a gente fica com depressão, a gente fica pessimista e acaba atraindo seres dessa vibração, o que não é legal. Então, joga aí banhinho de anil, coloca umas músicas bem animadas para você ficar mais feliz e as coisas começarem a fluir, e pensa na possibilidade de fazer algo na sua casa para você ganhar dinheiro, tá bom? E aqui nós temos também a Aline Daniele de Oliveira. Boa noite, suas lindas. Vamos ver o espiritual da Aline. Lembrando, gente, que o telefone do ouvinte está liberado, 32219515. Pode dar uma ligadinha aí. Ô, Aline, eu vejo assim, você é uma pessoa que tem uma espiritualidade muito grande, tá? Você é médium, sim, você tem chances de desenvolver isso, mas eu vejo você em dúvida. Então, você precisa, né? Por quê? Por que essas dúvidas? Eu também vou deixar essa pergunta aí de lição de casa para você. Por que tanta dúvida? Porque não se entrega, meu amor. Você tem uma espiritualidade linda, mas você não tá sabendo para que lado você vai, tá bom? Então, vamos lá. Vamos que a espiritualidade tá te chamando. Chegou a sua hora. Aqui eu tenho uma pergunta para Cláudia Osvaldo de Mojimirim. Ele quer saber quanto tempo leva o processo de coach e quantas sessões você faz geralmente. Essa é outra pergunta que é engraçado responder, mas depende, porque o processo tradicional pressupõe 10 sessões. E nem sempre é assim. Eu já tive casos de coaches que fizeram 10 sessões, foram para o mundo com a possibilidade que encontraram e se depararam com algumas outras questões, porque é um processo de vida, né? A gente vai experimentar. E quando experimenta, a gente se depara com outras questões que surgem, que emergem, e às vezes a gente precisa de ajuda para superar. Então, já tive casos de coaches que foram para o mundo e voltaram, fizeram mais algumas sessões e continuaram sua vida na busca. E assim como pessoas que passaram por mim e fizeram comigo 6 sessões, 7 sessões, na sétima sessão foi embora, feliz da vida, e tenho notícias de que está bem. Que estão bem. Então tá é quieto. Muito pessoal isso, né? Exatamente. É realmente muito pessoal esse processo. Aqui eu tenho Ana Heloísa. Ela está separada, tá? Sim, amada, vejo algumas dificuldades aí. Eu vejo que é um momento que o seu marido, ele tá olhando para ele mesmo, né? Ele tá se redescobrindo, ele tá vendo algumas coisas, tá dando um pouco mais de atenção para ele. Eu vejo você ainda muito, muito apaixonada por ele, mas ele não tá numa fase boa. Então, eu acho que, assim, se vocês podem voltar, podem, mas ele precisa resolver este problema com ele mesmo. Então, dá um tempinho para ele, tá bom? Fica longe um pouco, deixa ele se encontrar, porque você precisa de um homem renovado, que venha se voltar para você, que volte de maneira diferente e não como ele estava, tá certo? Cláudia, vida amorosa. Vamos ver a Cláudia. Ai, Cláudia. Cláudia, você está passando por um processo bem doloroso, né, querida?
Eu vejo que tem coisas aí que terminaram para você, passou, esquece isso. Existem coisas que a gente precisa se livrar, né? Hoje pode estar sofrido, mas daqui uns dias você vai falar, graças a Deus que isso foi para melhor. Então eu vejo você sofrendo um pouco. Aqui me mostra uma separação, tá? Um rompimento de um relacionamento, mas que eu tenho certeza que isso daqui é para o seu bem, tá certo? Lá no meu site tem o ritual das 7 rosas da Maria Quitéria. Seria muito legal você entra lá, olha o videozinho que eu ensino a fazer esse ritual e ele vai dar aí uma guinada na sua vida, tá bom, querida? Priscila Domingues, deixa eu ver gente, eu tô atrapalhada hoje porque eu tenho 1 hora, a gente acha que é muito tempo, mas não é. Priscila Domingues, tudo jóia, Priscila? Ela está interessada em um rapaz e quer saber se vai namorar com ele. Tá bom, vamos ver se ela vai namorar com o rapaz. Pode ser que namore sim, eu vejo ele uma pessoa assim, de bastante confiança, uma pessoa agradável, muito amiga sua, confidente, vejo momentos bons e vejo notícias chegando. Priscila, acho que vai namorar sim, amada, vai em frente. Aí aqui eu tenho uma pergunta da Joyce, daqui de São Paulo. Ela quer saber, Cláudia, se ela pode fazer coaching em todas as áreas da vida dela, ou se é só na parte de trabalho. A gente já viu que tem aqui, né, nós tratamos de amor, então, quais as áreas que as pessoas te procuram? Geralmente a questão está na área pessoal ou profissional. Mas o mercado hoje tem coaching para tudo, né? Então, a questão pode ser... E, na verdade, assim, Fátima, é incrível, porque às vezes a pessoa chega muito certa de que a questão é profissional. E quando a gente começa, né, usando a metodologia, a gente acaba descobrindo que não tem nada a ver com o profissional. É uma questão pessoal e é uma questão de entender ela mesma, de um talento que ela não está usando e aquilo está gerando uma insatisfação e, por consequência, está afetando produtividade no trabalho. Entendi. Tá muito dentro da gente, né? As coisas, não dá pra gente rotular, né? Não. Isso que é interessante, eu acho interessante no processo que eu passei com a Cláudia, nós fizemos aí algumas coisas, que questões que a gente nem imaginava aparecem. E eu me encantei com o trabalho dela, porque ela usava umas cartinhas. Falou em carta, né? Os meus olhos já estão. Eu falei, Cláudia, o que é isso aí? Me mostra, que carta é essa? Vou agregar aqui no meu trabalho. Né? Mas não tem nada a ver, é uma coisa assim totalmente diferente, né? Boa noite, Fátima. Gostaria de saber se serei promovida no trabalho. Jaqueline Pinheiro Lira. Jaqueline, eu vejo assim, para você ter esta promoção, você tem que ser mais racional, tá? Você tem que trabalhar como um homem mesmo. Aqui vem a figura masculina, tá? Vai ser muito difícil, mas você consegue, tá? Consegue sim, mas você vai ter que trabalhar bastantão. Tem alguém na linha? Alô? Alô? Oi, com quem eu falo? Oi, Patrícia. Oi, Patrícia, tudo jóia? Tudo. Patrícia, no que eu posso ajudar? Então, eu sou desempregada e andei entregando alguns currículos e eu queria muito saber se até final do ano eu consigo algum emprego. Eu trabalho na área de educação. Tá, qual a data de nascimento? 2 de junho de 83. Espera um momento, Patrícia, vamos lá. Eu vejo aqui que você está passando aí por um processo com bastante dificuldade, tá? Não desista, não desanime. Eu vejo coisas novas aparecendo para você até o final do ano, sim. Mas aqui eu vou também te entregar uma lição de casa. Você falou área da educação. E eu quero saber se é isso que você gosta de fazer. Sim. Você gosta disso? Sim. Tá. Então você vai em frente, que você vai conseguir algo até o final do ano.
E o que você precisa nesse meio tempo? Olhar um pouco para você, cuidar um pouco de você. Há quanto tempo você não se olha no espelho, você não passa uma maquiagem ou faça alguma coisa. Isso parece tão bobo, tá? Mas não é. Então, atenção, desempregados. Todos vocês. Vamos acordar, vamos tomar um banhinho, arrumar o cabelo, passar maquiagem e se troca, tira o pijama. Tá bom? Isso tem uma força grande, terrível. A gente fala de frequências, de atrair as coisas pra gente. E assim, a prosperidade não vai bater na sua porta, na porta de quem tá em casa de pijama e de chinelo, todo descabelado, sem banho, entendeu? Então você vai acordar como se você estivesse empregada, vai se trocar como se fosse para ir trabalhar. Tá bom? Tá bom. A ligação tá ruim, caiu. Mas o recado é esse, gente, tá? Podem estudar a física quântica, a lei de atração e todos vão falar a mesma coisa. É gostoso ficar de pijama e de chinelo em casa? É, mas faz isso no sábado, no domingo ou uma vez na semana. Não faça disso um hábito, porque isso vai trazendo comportamentos pra gente, a gente baixa o nosso padrão vibratório. Você se olha no espelho, tá com aquele cabelo todo encebado, você vai falar, ninguém vai querer contratar isso aqui. E aí você fica desanimada, você, né, percebe... ela mesma que a gente estava conversando, o tom da voz dela, ela tá nessa voz cansada, parece que ela tá levando o mundo nas costas. É difícil ficar desempregado? Mas gente, vamos reagir, né? Cláudia, vamos fazer o seguinte, antes de acabar o nosso horário aqui, deixa o seu contato. Gente, a Cláudia estará no nosso workshop este sábado, das 9 às 16, em São Caetano do Sul, e ela vai fazer uma vivência, né? Vai fazer uma vivência em grupo, é isso? Exato. A gente vai trabalhar questões individuais, porém no grupo. No grupo, porque uma imagem para cada um vai ter um significado diferente. Exatamente. E é uma vivência que traz vários insights, porque quando você está no grupo, você acaba formando uma egrégora, né? E a imagem que sai para você me serve. Assim como a imagem que me sai, te serve. E ali saem vários insights. Então, acho que vai ser bem poderoso. Então, nós vamos ter você que vai dar esses insights para todos nós. Depois nós vamos também ter a Karen, que vai lá falar sobre a conexão com os arturianos. Eu não sei o que ela tem reservado para a gente, mas é alguma surpresa, para que a gente tenha essa conexão com eles e peça ajuda para resolver as nossas questões. Né? Vamos entender um pouquinho como a geometria sagrada funciona, que um simples desenho tem poder, sim, né? Ele emana muita energia. Então, deixa aí o seu contato, Cláudia. O meu telefone é o 11 98754 5477. E também posso ser acessada por e-mail, barrosclau@gmail.com. E o meu site é o geometriadoser.com.br. Muito bem. A Rita, como já falei, ela foi minha aluna, já é profissional na área. Vamos colocar aí na live, hashtag Rita vem ler carta. A gente faz um programa só de leitura. Já pensou, gente? 60 minutos lendo carta para vocês, com a aluna, para ver aí que a metodologia do meu curso funciona. Eu tenho que fazer minha propaganda. Afinal de contas, hoje o programa é 100% patrocinado pela dalesoterismo.com.br. Tenho novidades, tenho patrocínio, por isso eu vou ter que mudar um pouquinho o formato, né, do nosso programa, mas eu acho que todos nós vamos sair ganhando com isso. Né, Rita? Deixa aí sua página, se alguém quiser te acessar. Ainda não tenho, Fátima. É perfil? Tem o meu perfil, é o Rita Patriani, meu perfil no Facebook. Como a minha própria professora disse, sou uma aluna que... Exemplar. É que ela é meio suspeita, né? Exemplar. Hoje, até o final da semana, gente... Tanto eu quanto a Rita, nós vamos entrar nesta live, porque não deu para responder todos vocês, e vamos pegar aí algumas perguntas e vamos responder. Claro que não dá para a gente responder
todos, mas a Rita se compromete a fazer isso comigo, né, Rita? Me comprometo, Fátima. Então a com gente certeza. vai entrar lá e vai responder algumas perguntas. Vai ser uma honra te ajudar, viu? Ai, vai ser muito bom para mim. E vamos a mais alguma pessoa. Boa noite, Fátima. Gostaria de saber se serei... Ah, não, essa daí eu já falei, né? Ariana, ela quer saber sobre o espiritual. Vamos lá, Ariana. Espiritual. Uau! É grande espiritualidade, tá? Grande espiritualidade mesmo. Gente, grande proteção de Oxalá. Nossa, que até me arrepia. Olha que coisa linda, tá? E também vejo você aí com os erês. Amada, eu não vejo problemas no seu espiritual, tá bom? Vejo grande proteção. Oferece uns docezinhos aí para Cosme e Damião, tá? Que eles estão aí te protegendo. Gratidão. Elaine Cristina. Meu marido não consegue. Acho que é parar de beber. Né? Ah, parar de beber, tá. Vamos ver, Elaine. Olha, Elaine, sai aqui na carta o rato, né? O rato é uma grande perda de energia. É claro, as pessoas que têm problemas com a bebida ou com alguma droga, ela tem obsessores junto dela. Então, meu amor, bastante banho de anil para ele, limpa a sua casa, passa anil em tudo que você puder, passa anil nas janelas, nas paredes, azulejo, limpa tudo. E se você quiser, você coloca também um pouco de galhos de alecrim embaixo do colchão, principalmente nos pés da cama, tá? E vamos torcer aí para ele, né, se livrar dessa, procura uma ajuda de profissional, tá? Mas tem bastante encosto com ele. É duro isso, né, gente? Mas... Cláudia, tem uma pergunta aqui querendo saber se o atendimento pode ser feito por Skype. Porque essa daqui, ela é de Praia Grande, a Evanise Junqueira, né? Porque aí não consegue fazer presencial com você. Os atendimentos podem ser feitos tanto presenciais quanto por Skype. É como a gente fez aqui. Né? Apesar da pessoa não conseguir pegar a carta, a imagem, conseguir visualizar na mão, mas eu mostro a carta, a imagem no computador e é perfeitamente trabalhável. A gente faz também leitura de carta por Skype, igual a gente está fazendo aqui, a mesa radiônica. Tem gente na linha. Alô? Alô, boa noite. Boa noite, com quem eu falo? Stephanie. Oi, Stephanie, que eu posso ajudar? Ô, meu amor, eu tô separada já faz uns 3 meses e eu queria saber se meu casamento tem volta, ainda tem amor. Vamos ver se vocês conseguem voltar. Ai, olha, eu acho que sim. E você tá muito confiante, não tá? Eu tô, porque eu sinto que ele me ama. A gente tem muitas intrigas da família, amigos que não querem a gente junto. Tem. Mas eu sei que a força quer a gente junto. Amada, tem coisinha aí que você vai ficar sabendo, tá? Você vai descobrir algumas coisas. Mas eu vejo vocês unidos, sim, tá? Pode ter dúvida. Nossa, tem notícia boa chegando. Mantenha este ânimo. Mantenha esta frequência, tá? Deixa o seu jardim bonito que as borboletas vão chegar até ele. Ok, então a gente tem volta, então. Tem. Tem sim, que bom, viu? Porque ele já entrou com o pedido de divórcio. Eu queria saber se a gente ia assinar ou não isso. Não, tenta barrigar isso, porque tem união entre vocês. Que bom, obrigada. Tem união, tem coisa boa. Ai, que bom. Tá bom? Obrigada, minha linda, amo vocês. Tchau. Um beijo. Ai, gente, que gostoso, tá vendo? A energia é tudo. Gente, o tempo já está acabando. Vou deixar aqui, gente, semana que vem eu estarei aqui com a Priscila Zetuni. Ela é da equipe da doutora Patrícia Bortoni, criadora da técnica radiestesia genética. Nós vamos falar sobre casas doentes,
casas que matam, casas que curam. Vocês sabiam que a construção de uma casa tem todos esses efeitos nas nossas vidas? Pois esse foi um dos assuntos que me levou para a radiestesia. Então, semana que vem estaremos aqui com a Priscila. Vou atender a última. Ó. Alô? Alô? Com quem eu falo? É com a Magda? Pois não, Magda. Tudo bem? Tudo jóia, meu amor. Que eu posso ajudar? Então, eu tenho uma audiência de trabalhista dia 13 de setembro. E eu gostaria de saber se vai dar certo se eu vou ganhar essa audiência. Ixi. Vai sim. Tá favorável para você, tá? As cartas mostram que tá favorável para você. Tá certo, amada? Tá, e deixa eu te perguntar, é sobre emprego, eu vou conseguir um emprego? Você vai conseguir um emprego desde que você procure algo que você goste muito de fazer. Porque talvez não seja o que você esteja procurando, tá? Pensa nisso. Tá bom? Tá, e minha saúde, como que tá? Amada, eu não tenho tempo para mais uma, que meu horário tá acabando e vai entrar outro programa. Tá bom? Obrigada. Gratidão imensa. Beijo. Gente, deixando então aí para vocês, a fanpage é a Dália Esoterismo no Facebook. O meu site www.daliaesoterismo.com.br. WhatsApp 11 99892 6689, repetindo 11 99892 6689. Pode entrar lá no site, tem e-book de orgonites grátis, temos portal de cura também grátis, e todos os meus serviços estão disponíveis lá para vocês. E ouvintes da MKK tem aí desconto de 10% colocando no final da compra MKK. Gente, muito obrigada, Rita, muito obrigada, Cláudia, gratidão a vocês, gratidão a todos que estão aí nos ouvindo, positividade, namastê, até semana que vem.